Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 13 de maio de 2020, nós vamos ter uma aula de ciências. Nós vamos começar a nossa aula hoje com a correção da lição de casa de português número 13, página 82. Depois iremos fazer as páginas 110, 111, 112, 113 e 114 de ciências, certo? E também a Pro irá mostrar e ensinar como jogar um jogo online super legal, tá bom? Também vou deixar o link do jogo na sala virtual. Temos também uma lição de casa de matemática, lição de casa de matemática 12, página 75, a Pro irá explicar no finalzinho da aula. Tudo bem? Então, vamos lá? Separe um lápis bem apontado, uma borracha, o caderno de língua portuguesa e também o caderno de ciências e matemática, é o mesmo caderno, não é? Organize todos os seus materiais, organize a mesa onde você vai estudar, se prepare, desligue a televisão, guarde seus brinquedos, desligue o videogame. Depois que você estudar e fizer as atividades, você volta a fazer o que você estava fazendo antes, certo? Então, vamos lá! Lição de casa 13 de língua portuguesa, página 82, certo? Então, abra o seu caderno de língua portuguesa, na página 82, lição de casa 13. Então, vamos relembrar o que era para fazer? Forme palavras que começam pela última sílaba das palavras abaixo, mas fique atento ao número de sílabas que elas devem ter. Já fizemos a primeira. Então, vamos lá? Então, a primeira é queimada. Então, com o da, formou da, do, certo? Patinete. Então, vocês têm que formar, né? Teriam que formar palavras, uma palavra, que comece com a sílaba T e tenha 3 sílabas. Eu formei essa palavra, ó, T, que já está aí, clado, teclado, certo? Se você formou outra palavra, não tem problema. Se você não conseguiu pensar em nenhuma palavra, então você pode escrever agora teclado aí no caderno, tá bom? Vamos lá? Mímica. Ah, lembrando que tem que ser uma sílaba em cada espacinho. Vamos relembrar o que é sílaba? Sílabas são os pedacinhos das palavras, certo? Então, lembra aquela técnica da palma que a Pro ensinou? Então, cada vez que eu bato palma, é uma sílaba. Então, vou fazer com a palavra teclado. Então, ó, teclado. Teclado tem 3 sílabas. E preste atenção, ó. T e o E. Clá, C-L-A. Do, T e o O, certo? Então, se você tiver dúvidas, você pode fazer essa técnica, tá bom? Mímica. K. Então, a Pro escreveu K, que já está lá. Melo. Camelo. Se você escreveu diferente da Pro, não tem problema, tá bom? O que a Pro está escrevendo aí é um exemplo. Se você não conseguiu pensar em nenhuma palavrinha com 3 sílabas que comecem com K, você pode copiar camelo, tá bom? Bicicleta que termina com tá. Eu escrevi tatu. Facinho, né? Você escreveu diferente da Pro, não tem problema. A Pro está dando um exemplo, tá? Então, tem aqui, ó. Autorama. Ah, e aí eu vou colocar aquela que eu dei a dica ontem, que é macaco. Certo? Então, se você não conseguiu fazer alguma, não tem problema. Você pode copiar as que a Pro colocou aí, tá bom? Muito bem. Então, agora você vai fechar o seu caderno de língua portuguesa e vai pegar o caderno de matemática e ciências, que nós vamos começar na página 110 do caderno de ciências, tá bom?
Então, pegue lá o seu caderno de ciências, página 110. Ciências é o verdinho, tá bom? Os números ficam lá no finalzinho da página verdinho. Muito bem. Então, aí no caderno de ciências, na página 110, tem um espacinho para pôr a data. Você vai colocar, hoje é dia 13 de maio de 2020, ampliação dos saberes, conhecendo as partes das plantas. Existem plantas que possuem raiz, caule, folhas, flores e frutos. Cada parte das plantas possui uma ou mais funções. Observe a imagem a seguir e leia as informações sobre cada parte da planta, ainda na página 110, tá bom? Então, vamos ver cada partinha da planta, começando aqui embaixo, ó. Raízes. Raízes fixam a planta ao solo e retiram dele nutrientes como água e sais minerais. Caule ou tronco, que é aqui, ó. Sustenta os galhos menores, as folhas, flores e frutos da planta e transporta nutrientes, como a água e sais minerais das raízes ao restante da planta. Flores dão origem aos frutos e às sementes. Frutos, ó, aqui, ó, penduradinho e tem o maior. Guardam e protegem as sementes. E as folhas, por meio delas, as plantas respiram, transpiram e produzem seu próprio alimento, aproveitando a luz solar. Então, aqui nós temos divididinho cada parte das plantas e para que serve. E na aula de hoje, a Pro vai mostrar cada uma delas e explicar cada uma delas, tá bom? Página 111. Entretanto, não são todos os vegetais que possuem essa estrutura que a Pro acabou de mostrar para vocês lá na página 110. Alguns, como as avencas e as samambaias, não têm flores e frutos. Vire uma folha dessas plantas e veja os pontinhos pretos que são as sementes delas. Então, a avenca e a samambaia, elas não têm flores e nem frutos. As sementes ficam atrás delas, uns pontinhos bem pequenininhos pretos, tá bom? Então, agora, nós vamos olhar cada parte da planta e aprovar e falar um pouquinho de cada parte, ok? Ainda na página 111, a Pro irá falar um pouquinho das raízes, tá bom? Muitos animais, inclusive o homem, alimenta-se das partes comestíveis dos vegetais. Saiba quais são elas, observando as imagens a seguir. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho num copinho de água. A maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Você sabia que nós comemos algumas delas? Então, nós temos alguns exemplos de raiz. Então, não comemos todas, mas comemos algumas. Então, como a Pro disse aqui, a raiz, ela, nós podemos imaginar que ela é uma espécie de canudinho. Ela suga a água lá debaixo da terra e vai levando a água para a planta inteira, tá bom? E nós comemos algumas dessas raízes, como por exemplo, nós temos aqui no caderno a batata doce, a beterraba e a cenoura, uma delícia, né? Tem vários amigos que já enviaram o trabalho de ciências que a Pro pediu e colocaram beterraba, colocaram cenoura, que é uma raiz, ok? Agora, na página 112, nós iremos falar sobre os caules. O caule é a parte que deixa a planta de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou, então a raiz sugou a água e os nutrientes, e o caule vai levar tudo para a planta. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais.
Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato e textura diferente. Olha só como nós temos aqui alguns diferentes. Por exemplo, tem esse tronco de árvore. Olha o caule aqui, ó, da cebola, como é diferente. Aqui é a raiz e aqui tudo é o caule. Olha o da batata, a raiz e o caule. E olha a cana-de-açúcar, é bem fininho, né? O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos alguns deles, eles servem para fazer o lápis e o papel que usamos na escola, certo? Ainda na página 112, vamos falar das folhas. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Então, lembra que a Pro falou que todos os seres vivos precisam da luz solar, que é um elemento não vivo necessário para a manutenção da vida? Então, olha só que legal. Quando o sol bate na folha, a folha transforma a luz solar em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. Há algumas folhas que nós podemos comer. As saladas, tão boas para a nossa saúde, são feitas com folhas. Então, nós temos vários exemplos no caderno, né? Alface, espinafre e agrião, que são excelentes para a nossa saúde, como tantas outras, ok? Ainda na página 112, vamos falar das flores. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Você sabia que também há flores que nós podemos comer? Elas deixam o nosso prato bonito, além de serem deliciosas. E nós temos 3 exemplos no caderno: o brócolis, a couve-flor e a alcachofra. São flores que nós comemos e são alimentos deliciosos, não é? Na página 113, agora, vire na página 113, nós vamos falar sobre os frutos. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também têm o trabalho de proteger as sementinhas. Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados nos galhos e quando estão maduros, caem no chão. Ainda na página 113, nós vamos falar das sementes. Dentro de uma variedade de frutos, encontramos as sementes, que são muito importantes para manter o equilíbrio ambiental entre plantas, animais e seres humanos. Observe algumas delas. Então, nós temos aqui, ó, o feijão verde, o café, grão de bico, o arroz, o amendoim, o milho, o pistache e a amêndoa. A semente é pequenininha e fica dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha. Então, a semente é muito importante. Importante para a nossa alimentação, importante para o equilíbrio entre as plantas e também para os animais. Quase todos os dias nós comemos sementes. Então, a Pro deu vários exemplos de sementes que tem aqui no caderno, que a Pro acabou de ler. Por exemplo, o arroz, que é algo que nós comemos quase todos os dias, não é? O café, que nós tomamos, né? Preparamos e tomamos. O feijão, o amendoim. Então, tem vários tipos de sementes que nós comemos no nosso dia a dia. Elas são muito importantes, certo? Agora, na página 114, então, vire a página e vamos ler. As plantas são limitadas em seus movimentos, não são como os animais, que quando precisam de alguma coisa, como alimento ou abrigo, movimentam-se para consegui-la. Então, as plantas não saem do lugar, né? Alguém já viu alguma árvore andando por aí? Não, né? Ela fica lá paradinha.
Por isso, elas desenvolveram diversas formas para buscar condições favoráveis para o seu crescimento e desenvolvimento, tá bom? Então, as plantas elas ficam paradas, certo? Então, para que a planta continue, que nós vimos que a planta continua através da semente, que cai lá no solo ou na água e cresce novamente, certo? Se ela tiver as condições necessárias, ela vai crescer de novo. Então, uma das formas da planta se desenvolver é a semeadura. Então, aqui, ó. Semeadura é quando o ser humano vai lá e planta. Então, pega a semente e vai lá e planta na terra, tá bom? Uma outra forma também é através do vento. Olha só, através do vento, como esse dente de leão. Então, bate o vento e leva a semente embora. Através da água, como esse coco aqui, ó. Caiu no mar e o mar leva para outros lugares. E outras formas também. Inclusive, a Pro já falou na sala que existem animais que comem a frutinha. Aí, quando esse animal faz cocô, a frutinha cai lá na terra e no cocô do animal tem a semente. E através desse cocô vai nascer uma outra planta. Então, existem diversas formas, sem ser a que nós, seres humanos, plantamos, formas naturais, que a planta também vai se desenvolvendo, certo? E isso pode ser na terra, através da água, ou até mesmo em rochas, certo? Então, agora nós vamos brincar. É um jogo super legal, vou mostrar para vocês e muito facinho, só para vocês treinarem as partes das plantas que nós acabamos de aprender. Então, vamos recordar? Então, nós temos as raízes, que a Pro já falou, que é que fixa a planta e também dela ela suga a água e os nutrientes. O caule ou tronco que sustenta a planta e também transporta os nutrientes e a água. As sementes que ficam dentro do fruto e a partir da semente nasce outras plantas, outras frutas. As flores, que a partir das flores elas dão origem ao fruto. Então, primeiro nasce a flor, depois o fruto. O fruto que guarda lá dentro e protege as sementes. E a folha que por meio dela a planta respira, transpira e também produz o seu próprio alimento aproveitando a luz solar. Certo? Muito bem. Então agora a Pro vai colocar o jogo e vai mostrar para vocês como que se brinca, tá bom? Vamos lá. Então, esse aqui é o jogo. É um jogo de pintura. Então, aqui nós temos o apagar, que se você errar, você pode apagar. A raiz, que é essa cor. A folha tem duas cores. O fruto, o caule e a flor. Se você tiver dúvida, você pode fazer com o seu caderno do lado. Aí, é só você abrir na página 110, que tem lá o desenho, a explicação de cada parte da planta, que aí você consegue fazer com mais facilidade. Então, é bem facinho. Por exemplo, vou vir aqui na flor. Aí, eu vou pôr aqui a pena, clique em cima do rosa, venho, clico em cima da flor. Aí, eu vou pintando, ó. Tá vendo? Aí, se eu quiser apagar, eu venho aqui e apago. E aí, você vai pintando cada parte desta árvore, desta planta, igualzinho a Pro ensinou na aula de hoje, tá bom? Então, depois que você brincar quantas vezes você quiser com esse jogo, com essa pintura, aí você volta o vídeo, então pausa o vídeo, aí você brinca, aí você volta que a Pro vai explicar a lição de casa, ok? Então, a lição de casa hoje é a lição de casa número 12,
página 75 do caderno de matemática. Então, no mesmo caderno que você estava, que era o caderno de ciências, agora você irá abrir na página 75, tá bom? Então, vai lá, abra na página 75. É importante que você abra e acompanhe a explicação, tudo bem? Lição de casa 12, página 75. Exercício 1. Rafael comprou 6 pacotinhos com 10 adesivos de animais em cada um. Ele irá distribuí-los entre os amigos na festa de Silvana. Quantos adesivos ele comprou ao todo? E a Pro tá falando aqui, ó. Use este espaço para resolver o problema. Então, a melhor forma é desenhar, certo? Então, aqui no problema está dizendo que o Rafael comprou 6 pacotinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses desenhos que eu fiz representam 6 pacotinhos. E está dizendo que em cada pacotinho tem 10 adesivos de animais. Então, ó, 10 em cada um. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adesivos de animais. E ele irá distribuí-los entre os amigos na festa de Silvana. Quantos adesivos ele comprou ao todo? Aqui não é para você responder a quantidade de pacotinhos. A quantidade de pacotinhos nós já sabemos que é 6. O que a professora quer saber é a quantidade de adesivos. Então, cada um tem 10. Você pode desenhar aí na sua casa, não precisa desenhar os animais, né? Que vai demorar muito. Desenha bolinhas ou desenha palitinhos. 10 em cada um. Então, vamos imaginar que esse aqui é um pacotinho. Então, você vai fazer 10 bolinhas aqui dentro. Mais 10 aqui dentro, mais 10 aqui dentro, mais 10 aqui dentro, mais 10 aqui dentro e mais 10 aqui dentro. Aí você vai contar só as bolinhas. Tudo bem? 10 em cada, depois você conta só as bolinhas e aí você escreve aqui quantos adesivos ele comprou ao todo. Tudo bem? Essa atividade nós vamos corrigir na aula de amanhã, tá bom? Muito bem, exercício 2. Descubra o segredo da trilha numérica e continue a numerá-la. Então, nós já treinamos bastante trilha numérica, não é? Lembra que a Pro falou que a ordem numérica pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou eu posso contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. E para descobrir, é só eu verificar os números. Então, por exemplo, os primeiros números. Vou olhar aqui, tenho 3 e tenho 6. Então, eu vou contar do 3 até o 6 e descobrir de quanto em quanto. Quantos números está pulando? Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6. Está pulando de 3 em 3 números. Aí, a partir do 6, 7, 8, 9. Aí, eu vou contar a partir do 9. 9. Aí eu ponho 3, 9, 10, 11, 12. Então, o próximo é o 12. Então, aí você vai continuar contando do 12 mais 3. E assim por diante até completar tudo. Tudo bem? E o exercício 3, complete a tabela a seguir com números menores que 10 para que a soma de cada linha seja sempre 30. Eu vou fazer a primeira linha para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho que colocar outros números aqui e o total tem que dar 30. Eu tenho que ir somando, tá? Então, eu tenho 13 e vou colocar o 9. Então, eu vou somar. Quanto que é 3 mais 9? 9, 10, 11, 12, certo? Aí, eu já tenho 7. Já deu 12. 12 mais 7, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu já tenho 19. Vou pôr mais um número. 8. Lembrando que tem que dar 30, certo? 19 mais 8. 19.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, eu já tenho 27. Só que tem que dar 30. E eu já tenho o número 2. 27 mais 2. 27. 28, 29. Que número falta para dar 30? 29, 30. Aí eu vou pôr o número 1. Então, somando 3 mais 9, mais 7, mais 8, mais 1, mais 2, é igual a 30. Lembrando que tem que ser número menor que 10. Então, só vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então, você vai completando os espaços, conta com os números que você já tem, até dar 30, tá bom? Você pode, se você quiser fazer palitinho aqui embaixo, na bolinha, pode contar nos dedos, não tem problema. Muito bem? Que bom! Então, amanhã eu vou fazer essa correção dessa lição de matemática. Faça com muito capricho. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever para a Pro. Aí estão os endereços do e-mail. Um beijo enorme para vocês e até amanhã.